Reflexões sobre a vida após a morte. A ideia de que a morte seja um estado de sono eterno ou de repouso absoluto é comum em várias culturas e tradições. Contudo, reflexões mais profundas e baseadas em princípios espirituais nos mostram que a realidade após a morte vai muito além de um estado de inércia. Na verdade, a morte do corpo físico é apenas uma transição, uma mudança de plano, onde a consciência continua ativa, cheia de possibilidades de aprendizado, trabalho e evolução. Vamos explorar esse tema intrigante e descobrir como a continuidade da vida após a morte pode influenciar a maneira como vivemos o presente. Antes de tudo, é importante compreender o que realmente significa morrer. A morte não é o fim da existência, mas apenas a cessação das funções do corpo físico. Assim como uma roupa velha é deixada de lado quando já não serve mais, o espírito, a essência consciente e imortal que habita em cada um de nós, abandona o corpo material para continuar sua jornada em um plano mais sutil. Esse processo, longe de ser uma interrupção, é uma transição. É como mudar de uma sala para outra em uma mesma casa. A vida não se apaga, ela apenas se manifesta de forma diferente. A grande pergunta que fazemos é: o que acontece depois da morte? Muitos acreditam que a morte seja um descanso merecido após uma vida de lutas e desafios. Mas será que é realmente assim? Segundo princípios espirituais, a vida após a morte é uma continuidade daquilo que somos aqui. Nossos pensamentos, sentimentos, conhecimentos e experiências não desaparecem. Pelo contrário, eles nos acompanham. A ideia de que a morte seria uma pausa, como se entrássemos em um sono profundo e inerte, ignora o caráter dinâmico da existência. O espírito, ao deixar o corpo físico, desperta em outra dimensão. Esse despertar pode ser suave ou turbulento, dependendo de como a pessoa viveu sua vida, dos valores que cultivou e do grau de apego às coisas materiais. Para alguns, essa transição é tranquila, como acordar de um sonho para uma realidade mais clara. Para outros, pode ser confusa, especialmente para aqueles que negam ou desconhecem a continuidade da vida. Uma das primeiras etapas da vida após a morte é a reflexão sobre a existência terrena. Nesse momento, o espírito revisita suas escolhas, ações e intenções. É como assistir a um filme da própria vida, onde as lições aprendidas e os erros cometidos ficam claros. Esse processo não é punitivo, mas educativo. Ele permite que o espírito compreenda suas experiências e trace novas metas de evolução. No plano espiritual, o trabalho continua sendo uma lei, mas diferente do conceito terreno, onde muitas vezes o trabalho é visto como uma obrigação, no plano espiritual, ele é uma oportunidade de aprendizado e contribuição. Espíritos dedicam-se a tarefas como orientar aqueles que ainda estão na Terra, auxiliar outros espíritos em recuperação ou participar de projetos que promovem o progresso coletivo. O aprendizado é infinito, e no plano espiritual não poderia ser diferente. Muitos espíritos participam de escolas e instituições onde estudam temas que vão desde aspectos científicos até questões morais e espirituais. Esse estudo é fundamental para que possam aprimorar-se e contribuir de maneira mais eficaz em suas missões. A morte não separa os laços de afeto verdadeiro. Espíritos podem reencontrar seres queridos, fortalecendo vínculos e trocando experiências. Além disso, as relações de causa e efeito continuam ativas, o que significa que laços que necessitem de reconciliação ou entendimento também são trabalhados nesse novo plano.
Por que então acreditamos que a morte traria descanso absoluto? Essa ideia está profundamente enraizada em concepções culturais e religiosas, muitas vezes associadas ao alívio das dificuldades da vida terrena. Contudo, a verdadeira paz não vem da inércia, mas do progresso e da harmonia interna. Aqueles que cultivam valores elevados, como o amor, a compaixão e a honestidade, encontram maior serenidade após a morte. Isso porque não carregam consigo o peso de remorsos ou pendências. Porém, mesmo para os que ainda têm questões a resolver, o plano espiritual oferece oportunidades de reparação e recomeço. Se a vida continua após a morte e o espírito permanece ativo, isso nos convida a refletir sobre como estamos vivendo agora. Cada escolha, pensamento e ação tem repercussões que transcendem a existência física. Assim, a busca por virtudes como bondade, paciência e perdão torna-se essencial para a nossa paz futura. Também é importante lembrar que o espírito não é transformado magicamente pela morte. Se somos egoístas, apegados ou indiferentes durante a vida, essas características continuarão conosco no plano espiritual. Por outro lado, se cultivarmos a generosidade, a humildade e o altruísmo, essas qualidades também nos acompanharão, abrindo portas para experiências mais harmoniosas. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam percepções que reforçam a ideia de que quem morre não dorme. Elas descrevem sentimentos de lucidez, encontros com seres queridos que já partiram e momentos de profunda reflexão. Esses relatos oferecem indícios de que a morte é um despertar, não um apagar das luzes. Essas experiências sugerem que a consciência é imortal e que a vida continua de maneira ativa e dinâmica, mesmo após a separação do corpo físico. Mesmo após a morte, o espírito continua com uma missão: evoluir e contribuir para o progresso coletivo. Essa missão é guiada por leis universais que promovem o equilíbrio e a justiça. Assim, ninguém está destinado ao sofrimento eterno, mas todos têm a oportunidade de aprender, crescer e reparar os erros cometidos. O espírito encontra no trabalho, no estudo e na prestação de serviços aos outros as ferramentas para a sua transformação. Ele compreende que a verdadeira felicidade não está no repouso, mas no esforço constante para melhorar a si mesmo e ajudar os outros. Concluindo, a ideia de que quem morre não dorme, nem descansa pode parecer desafiadora à primeira vista, mas traz consigo uma mensagem de esperança e responsabilidade. A morte não é o fim, mas o início de uma nova etapa, cheia de possibilidades para aprendizado e evolução. Saber que a vida continua nos inspira a viver com mais propósito e consciência. Cada dia é uma oportunidade de semear o bem, cultivar valores elevados e preparar-nos para a jornada que nos espera além desta existência. Ao final, o descanso verdadeiro não está em parar, mas em encontrar paz no movimento, alegria no progresso e realização no serviço ao próximo. Afinal, a vida é uma escola contínua e o espírito, um eterno aprendiz.